E aí, família Palmeiras, tudo certo? Meu nome é André e sejam muito bem-vindos ao canal Palmeiras Racional. E o vídeo de hoje é a prévia de Palmeiras e Atlético Paranaense pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que vai colocar frente a frente, talvez, os dois maiores técnicos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, Abel Ferreira e Luiz Felipe Scolari. Se você não acha que eles são os maiores, certamente eles estão entre os cinco, com certeza. São técnicos históricos na história do Palmeiras e vai ser um jogo muito legal, muito emocionante pela volta do Felipão. Desde 2014 que ele não enfrenta o Palmeiras por algum outro time, né? Foi pelo Grêmio em 2014. Ele vai voltar agora ao Allianz Parque. E essa reunião com o Abel Ferreira também vai ser bem emocionante, bem legal da gente ver. Beleza? Então, antes da gente começar a falar sobre o vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui para ajudar a fortalecer o canal. Né? Já deixa o like agora e se por acaso o vídeo não lhe for útil, você não gostar do conteúdo, no final dele você desmarca, mas já deixa o like agora para ajudar a gente, tá certo? Então é isso, o jogo acontece amanhã, sábado, dia 2, às 9 horas da noite, transmissão do Sport TV, inclusive para São Paulo, ainda não confirmei 100%, mas pelo que eu vi em alguns lugares em São Paulo vai passar no Sport TV também e obviamente também no Premiere. A arbitragem é um capítulo à parte para esse jogo, tá? Tenho muito receio do que a gente vai encontrar, porque o árbitro vai ser o Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina, e o VAR vai ser o Wagner Hillway, da Paraíba. E esses dois têm um histórico muito ruim, histórico de lambanças. O Braulio, eu lembrei aqui de dois episódios envolvendo o Palmeiras. O primeiro, logo após a chegada do Abel, acho que era o terceiro jogo do Abel Ferreira na Copa do Brasil contra o Ceará. Ele expulsa o Abel Ferreira e coloca na súmula que o Abel Ferreira proferiu vários xingamentos ao árbitro. E o Abel, ele desmente. O Abel, ele nega isso e até chama o árbitro de mentiroso. Né? Então ficou esse capítulo de um árbitro que inventou, né, algo que o Abel não disse. E também teve o mais recente nesse Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Goiás. Se vocês puxarem pela memória, o gol do Goiás é totalmente irregular. O jogador do Goiás dá um carrinho no Everton, acerta o Everton no lance do gol. É um lance de falta óbvia e o árbitro era o Braulio e ele deu o gol para o Goiás. A gente acabou empatando no final do jogo, mas poderia ter ganhado se não fosse esse árbitro. E o VAR, que é o Wagner Hillway, ele apitou recentemente, ele foi VAR recentemente de Corinthians e Goiás. É a arbitragem muito polêmica, que deu um pênalti totalmente inexistente para o Corinthians e não deu um pênalti bem claro para o Goiás, e o VAR era o Wagner Hillway, ele não chamou o árbitro para corrigir as marcações. Então, promessa de muita emoção com esses dois árbitros, de muita irritação, eu tenho certeza, porque são árbitros bem fracos. Histórico de confrontos entre Palmeiras e Atlético: 57 jogos, 28 vitórias do Palmeiras, 18 empates e 11 derrotas. Então, um aproveitamento bem melhor do Palmeiras aqui. Palmeiras como mandante, 26 jogos, é ainda melhor o aproveitamento do Palmeiras. Em 26 jogos, 18 vitórias, 5 empates e somente 3 derrotas. O último confronto foi pela Recopa Sul-Americana, que o Palmeiras se sagrou campeão em cima do Atlético. O jogo foi 2-0 lá no Allianz Parque, gols do Zé Rafael e do Danilo. E a última derrota do Palmeiras foi só em 2017, na última rodada daquele Brasileirão, dia 3 de dezembro. Atlético Paranaense 3-0 no Palmeiras, lá em Paraná. Então já são 11 jogos do Palmeiras sem perder para o Atlético Paranaense, uma sequência muito boa aqui do nosso Verdão. A colocação do Palmeiras, a gente está em primeiro colocado com 29 pontos no Campeonato Brasileiro, e o Atlético é o terceiro colocado com 24 pontos. Então é um confronto direto, somente 5 pontos separando as duas equipes. Então, por exemplo, se o Atlético ganhar, ele diminui a vantagem para 2 pontos. Então é um jogo muito importante pensando em tabela de campeonato e envolvendo outros times que eu vou citar mais para frente. O Palmeiras como mandante no campeonato, ele é o terceiro melhor mandante, são 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 66% de aproveitamento. E o Atlético como visitante tem uma campanha regular, é o sétimo colocado, são 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Então, ao mesmo tempo que ele ganha alguns jogos, ele também perde bastante.
né? O Palmeiras tem um desfalque para o jogo, que é o Jorge, né? Ele está com Covid, acho que não vai dar tempo dele fazer o resultado negativo, então ele deve ser desfalque para essa partida. Pendurados do Palmeiras são os mesmos do último jogo contra o Avaí, Marcos Rocha e Gabriel Menino como jogadores, e João Martins e Vitor Castanheira na comissão técnica. Esses 4 personagens do Palmeiras estão pendurados no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense ele tem alguns desfalques importantes para esse confronto, além da possibilidade de rodar bastante o elenco, tá? Então os desfalques são Thiago Heleno, zagueiro por lesão, Vitinho, atacante, o Marlos, meia, que fez gol na gente, inclusive na Recopa, o Pedro Rocha, atacante, não é por lesão, é porque ele vai completar 7 jogos, então para preservar o atleta, se ele for jogar com outra equipe, o Atlético não está utilizando ele no Campeonato Brasileiro. Dúvidas, o Pablo, atacante que passou pelo São Paulo, está com uma lesão, não sei se vai voltar, não é uma lesão tão séria ao que parece. E o lateral esquerdo, o Abner, que é um ótimo lateral do Atlético, ele testou positivo para a Covid e estamos aguardando, aí pode ser que ele teste negativo e volte para esse jogo, ainda é uma dúvida, tá certo? Destaques do Atlético Paranaense, para a gente ficar de olho, para a gente se preocupar nesse jogo de amanhã, nesse jogo de sábado, se você estiver vendo no sábado esse vídeo. O maior destaque, na minha opinião, é o Vitor Roque, é um atacante de apenas 17 anos, que ele estava no Cruzeiro, e o Cruzeiro, nessa bagunça que está, conseguiu perder o atleta de graça para o Atlético Paranaense, então é uma grande joia. Eu arrisco a dizer que entre os jogadores que estão no profissional já é a maior joia do futebol brasileiro hoje, tá? Isso eu não estou incluindo o Endrick, porque o Endrick ainda é jogador da base, né? Eu falo dentro dos profissionais, que jogam no profissional no Brasil. Eu acho que o Vitor Roque é a maior joia, é um atacante de só 17 anos, mas que já faz gols a rodo no profissional, fez gols no Cruzeiro, no Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil, e chegou agora no Atlético Paranaense, fez gol no Campeonato Brasileiro, fez gol agora na Copa Libertadores, inclusive foi eleito o melhor jogador do Atlético no jogo das oitavas de final de ida contra o Libertad. Então é um atacante que não é tão rápido, um centroavante, não é tão forte, eu quero dizer, não é tão forte, tão alto, mas é muito rápido, tem uma excelente finalização, tem que ficar de olho nele. E o Davi Terans é um meia de 27 anos, uruguaio, já conhece um pouco mais ele, é um jogador mais rodado, já está há algum tempo no Atlético, é artilheiro do time no Brasileirão com 5 gols, então é um jogador sempre muito decisivo. Não sei se ele vai começar como titular, se vai ser reserva, né, se o Felipão vai poupar ele, mas tem que ficar de olho que mesmo começando no banco ele pode entrar durante a partida e é um jogador muito perigoso pelo lado do Atlético. Provável escalação do Atlético, eles devem rodar bastante o elenco. O Felipão já falou isso na entrevista coletiva. Pelo que eu apurei aqui, pelo que eu pesquisei nos jornais que cobrem o Atlético, já está meio que decidido que eles vão poupar bastante jogadores para esse confronto contra o Palmeiras, visando o jogo da volta das oitavas da Libertadores contra o Libertad. Tá? Então o Atlético deve vir com o Bento no gol, Orejuela na lateral direita, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Abner, ou Pedrinho, né, se o Abner não puder jogar, tiver com Covid ainda. No meio, Eric, Léo Cittadini, na frente, Canóbio, Vitor Bueno, Rômulo e Vitor Roque. Tá? E o Palmeiras? O Palmeiras eu acredito que vai com a sua força máxima para esse jogo, né? Então já poupou contra o Avaí, jogamos contra o Cerro Porteño e conseguimos poupar os nossos principais jogadores ali, o Dudu, o Veiga e o Scarpa, a partir ali dos 30 minutos do segundo tempo. Então eles descansaram os últimos 15 minutos, saíram do jogo, já deu para dar uma recuperada, né? Então eu acho que o Palmeiras vai com força máxima para esse jogo, até pela importância na tabela, e eu vou falar disso daqui a pouco. Tá? A minha única dúvida é o Gomes, mas o Palmeiras deve ir com o Everton, Marcos Rocha, aí Gomes ou o Luan ou o Kusevich. Eu tenho dúvidas do Gomes porque ele está numa sequência muito grande de jogos e vem falhando em algumas situações, então talvez o Abel poupe ele. Aí Murilo como outro zagueiro e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Scarpa e Rony, o ataque tradicional do Palmeiras. Bom, Felipão chegou há pouco tempo no Atlético, 14 jogos, tem um aproveitamento muito bom
né? Ele deu um jeito no Atlético. O Atlético que o Palmeiras enfrentou na Recopa era treinado pelo Alberto Valentim. O Alberto Valentim foi demitido logo em seguida. Chegou o Carille, Fábio Carille, ficou também 15 dias lá no Atlético e foi demitido. E aí chegou o Felipão e deu conta do recado, ele arrumou o time do Atlético. O Atlético está numa sequência muito boa. O Felipão no Furacão são 14 jogos, 10 vitórias, 3 empates e somente uma derrota. Então o aproveitamento dele é muito bom. Ele arrumou a casa ali do Atlético. Por isso que vai ser um jogo difícil para o Palmeiras, mas a gente tem que ganhar esse jogo. Tá? Jogo de casa cheia, mais de 37 mil ingressos foram vendidos para esse jogo. Eu, por sorte, vou estar lá nesse jogo, consigo comprar meu ingresso. Vai ser muito legal, vai estar lotado, vai ser uma experiência muito boa e a gente tem que ir para apoiar o Palmeiras, porque vai ser um jogo complicado e a gente tem que fazer o nosso jogo e empurrar o time durante os 90 minutos. E a gente tem que aproveitar o time reserva do Atlético também. O Atlético está poupando, a gente tem que aproveitar isso, fazer o nosso jogo, aproveitar que a gente deve ir com o time titular e ir para cima, fazer o jogo que a gente está acostumado a fazer. Tá? Se a gente fizer o que a gente faz, o que esse time é capaz de fazer, que a gente já viu diversas vezes em 2022, a gente tem tudo para sair com uma grande vitória. Tá? E essa vitória vai ser muito importante no campeonato para a gente abrir vantagem. Essa é a rodada para a gente abrir vantagem no Campeonato Brasileiro, porque os nossos rivais diretos eles têm confrontos difíceis fora de casa, todos eles, tá? Jogos difíceis, e eles devem todos poupar jogadores por causa das competições sul-americanas. Então o Corinthians enfrenta o Fluminense fora. O Corinthians deve poupar muitos jogadores, eles já têm muitos problemas de lesão. E o Fluminense vem sem jogar nessa semana, né? Porque ele foi eliminado da Sul-Americana. Então, e o Fluminense está bem no Campeonato Brasileiro com o Fernando Diniz. Então é um jogo muito difícil para o Corinthians. O Atlético Mineiro joga fora contra o Juventude. Tá certo que o Juventude é o lanterna da competição, mas jogar lá em Caxias é difícil. O Atlético veio de uma viagem, estava no Equador e vai jogar agora em Caxias. Deve poupar todos os seus jogadores, até porque empatou o jogo da Libertadores. Então vai ter que ir com força máxima ali contra o Emelec no jogo da volta. Então é jogo para o Atlético perder ponto. Tá? Se não perder, pelo menos empatar o jogo, né? Flamengo, que eu considero ainda um rival direto, eu ainda não descarto totalmente o Flamengo, vai jogar contra o Santos fora. Também é outra situação que o Flamengo deve poupar muitos jogadores. Teve um jogo muito desgastante na Colômbia, na quarta-feira, e o Santos poupou na Sul-Americana visando esse jogo contra o Flamengo. E o jogo é na Vila Belmiro, então é jogo para o Flamengo perder ponto, senão uma derrota, um empate. E o Inter, que é o quarto colocado, ou quinto agora, não lembro, o Inter também vai jogar contra o Ceará fora, também é uma viagem bem longa para o Inter, e também vai ter que poupar, porque ele jogou contra o Colo-Colo pela Sul-Americana e perdeu por 2-0, e agora vai ter que dar a volta, né? Vai ter que retomar esse jogo, vai tentar a virada contra o Colo-Colo na Sul-Americana no meio da semana, então deve poupar no Campeonato Brasileiro. Então todos eles jogam fora e devem poupar para as competições sul-americanas e devem perder pontos. Tem jogos complicados. Esse é o jogo, essa é a rodada para o Palmeiras abrir vantagem. Nós não podemos vacilar nesse jogo. A gente vai enfrentar um Atlético com um time misto. Temos que aproveitar. Vamos estar com casa cheia. No jogo no Allianz Parque, na nossa casa, o time completo. Cara, esse jogo é para ganhar. É para a gente fazer um grande jogo e arrancar de vez rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Beleza? Rapaziada, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu trabalho aqui pesquisar tudo. Então, se você gostou, se você chegou aqui, dá seu like. Não esquece, é muito importante para mim que você dê o seu like para o vídeo chegar para mais pessoas. E se você curtiu, você achou da hora o meu trabalho, compartilha aí nas redes sociais, passa para o seu grupo de WhatsApp, para os seus amigos, divulga aí nas suas redes Twitter, Facebook, Instagram, o que seja, divulga aí para me ajudar no canal. E não se esqueça de se inscrever também, né? Se você não é inscrito, se inscreva, porque todo jogo a gente faz uma prévia antes da partida, passando todas as informações, todo o contexto do jogo, e depois da partida a gente faz uma análise pós-jogo. Esse jogo contra o Atlético, eu não sei se eu vou conseguir fazer análise logo em seguida, porque eu vou estar no estádio, mas se eu não conseguir fazer em seguida, no sábado à noite, no domingo de manhã já tem análise aqui para vocês, tá certo? É isso aí, rapaziada, muito obrigado pela presença, pela audiência aqui no vídeo e avante palestra!